Olá, aqui é o Conrado Adolfo e muita gente me pergunta qual é a diferença entre um processo de mentoria, de coach e uma consultoria. São coisas bem diferentes, tá? E nesse vídeo eu vou responder, inclusive, o que é melhor para você. Como é que você descobre o que de fato é melhor? Bom, vamos começar com mentoria. O que é a mentoria? Imagina um empresário com 20 anos como empresário, que já passou por várias crises no país, que já entendeu como é que o jogo funciona. E um empresário de 43 anos, por exemplo, sim, eu estou falando de mim, 43 anos, 20 anos como empresário, mentorando um outro empresário que tem, por exemplo, 30 anos, ou então que tem 40 anos, mas que está montando a empresa agora, que tem menos experiência em negócios, em montar a empresa, e que, se ele não tiver um apoio de alguém que já sabe o caminho, ele vai apanhar demais. E talvez você esteja agora apanhando demais para montar o seu negócio, porque não é fácil. É algo que realmente tem muitas pedras no caminho para você tropeçar. Só que se alguém chega para você e fala o seguinte, não vai por ali, vai por aqui, porque aqui é muito mais rápido de você ir, por ali vai demorar demais, vai ter muito esforço, muito gasto energético, de dinheiro, de tempo. O quanto que isso economizaria de esforço, tempo, energia, dinheiro, o quanto, muito, não é verdade? Muitos empresários, eles descobriram, assim como eu, descobriram sozinhos, não tiveram um mentor. E hoje existe o processo de mentoria para acelerar esse processo, tanto de empresários ou de advogados que podem ser mentorados por outros advogados mais experientes, ou então, imagina um médico que acabou de se formar e um médico que tem 40 anos de profissão, olha quanto de experiência que ele pode passar para o mentorando dele, que é um médico recém-formado, e é exatamente assim que funciona. A mentoria é uma transmissão de experiências para economizar tempo, dinheiro, recurso, energia de você, para que você chegue mais rápido ao seu destino. Se eu tivesse tido um mentor para me explicar exatamente o que eu deveria fazer e o que eu não deveria fazer, que é muito importante também, que ajustasse a minha mente para que eu soubesse exatamente como que pensa um empresário de sucesso, eu teria chegado onde eu estou hoje, talvez em 10 anos, metade do tempo, e não em 20 anos. Talvez em 7 anos eu tivesse chegado. Alguém que falasse, Conrado, vai por aqui. E é lógico que tem um tempo de aprendizado, existe um tempo, não é imediato. Alguém fala e você vai lá e faz e você já chega lá. Não é assim, lógico, nunca é. Mas a economia de tempo pode ser de 60%, 50%, às vezes 70% de tempo, dinheiro, energia, recursos de maneira geral. Então isso é um mentor. Porém, todo mentor, ele também faz o papel de coach. E o que é um coach? Um coach é um sujeito que tem ferramentas, um sujeito que tem habilidades para tirar de dentro de você as respostas que você já sabe. E algumas vezes é lógico que você não sabe a resposta e talvez um mentor seja o melhor caminho. Porém, existe o papel do coach e muitas vezes eu sou um mentor de vários empresários, mais de 200 empresários, eu faço muito papel de mentor coaching. Como é que funciona o processo de coaching? Bom, uma das ferramentas do coach são as perguntas poderosas. O que significa isso? Por exemplo, uma pergunta que eu posso te fazer. Bom, você tem um objetivo que você já me falou, só que você não alcançou ainda. O que está te impedindo de chegar no seu objetivo? Isso faz com que você pense, como é que funciona o nosso processo de pensamento? Bom, quando eu te faço uma pergunta, o teu cérebro, ele tem o ímpeto de responder aquilo. Ele tem que responder, ele não consegue ficar sem responder. Então, você desce lá nas profundezas da sua mente, começa a buscar a resposta naquele quarto escuro cheio de coisas guardadas e uma dada hora você encontra uma resposta. Deve ser essa a resposta. E aí você emerge e apresenta, é por isso daqui, isso aqui é que está me impedindo. Ok, então você falou que quem está te impedindo é o seu sócio, por exemplo, de você escalar o seu negócio, por exemplo, e você já conversou com ele e mostrou isso para ele, que essa é a tua percepção? Aí você emerge e, não, nunca conversei com ele. E será que esse não seria um primeiro passo? Talvez, mas e aí começa um processo. Então quer dizer, você tem primeiro
uma sequência de levantamento de dados, levantamento de opções. Então, qual é o papel do coach? O coach não precisa ser um empresário para ser um coach de um empresário. O coach não precisa ser um fisioterapeuta para ser o coach de um fisioterapeuta. Ele não precisa, porque ele tem ferramentas que se adaptam a cada pessoa, porque a pessoa pega aquela ferramenta, o coach, e usa para ela, no contexto dela. As perguntas que ela responde direcionam a conversa. É mais ou menos o seguinte, é como se eu tivesse em um escritório com um rádio conversando com o meu coach que está no meio de uma floresta. Ele está no meio de uma floresta, eu não conheço a floresta. E eu falo, tá, tem algum barulho de rio aí? Eu não estou na floresta, eu estou no meu escritório. E aí ele, com o rádio, olha, escuta e fala, tem, eu estou escutando o barulho de água aqui sim. Tá, então vai em direção a esse barulho. Ok, e ele está em direção ao barulho. Eu não conheço a floresta, eu só perguntei se tinha algum rio. E quando ele chega no rio, ó, cheguei no rio. Ah, muito bom. Esse rio, olha, a correnteza está indo para onde? Ah, está indo para baixo. O que tem lá no final? Tem uma montanha. Ah, interessante. Segue a correnteza. O que eu estou fazendo? Eu não estou lá junto com ele, mas eu estou fazendo perguntas para guiá-lo da melhor maneira possível na floresta dele, não na minha floresta. Minha floresta é diferente, na floresta dele. Mas e o mentor? Qual é a diferença entre o coach e o mentor nesse caso? O mentor já foi naquela floresta. Ele já sabe exatamente como aquela floresta é. Então ele fala o seguinte lá do escritório dele. Olha, se você está onde? Ah, eu estou em tal lugar. Ok, à direita tem um rio. Ele fala, é verdade, tem um rio. Então vai até o rio. Ele foi até o rio. Se você seguir por esse rio, você vai encontrar uma clareira. Segue o rio. Ah, legal. E ele segue o rio. Por quê? Porque o mentor já esteve lá. Ele conhece a floresta como a palma da mão dele. Essa é a diferença entre o mentor e o coach. Só que algumas vezes a floresta ela teve algumas modificações ao longo do tempo. O rio desviou um pouquinho, cresceram novas árvores. Então o mentor vai fazer perguntas como um coach para descobrir a nova configuração daquela floresta. Mas não é muito diferente do que ele já sabia, do que ele conhecia. Essa é a diferença entre um mentor e um coach. Agora, e um consultor? Um consultor é aquele sujeito que vai lá na sua empresa fazer a coisa por você ou estar do teu lado fazendo junto com você. O mentor e o coach, eles trabalham muito a sua mente, trabalham muito a maneira como você vai fazer, mas mostrando a estratégia, fazendo você entender quais são as suas capacidades, as suas habilidades, quem é você. O consultor não, ele vai lá e fala, bom, já que eu estou aqui na floresta, vamos junto. Ah, olha, tem um barulho de rio, vem cá, vamos seguir o rio. É isso que o consultor vai fazer. Ele estará contigo lá na floresta. Algumas vezes você precisa de um mentor e um consultor. Algumas vezes só um mentor já está ótimo, porque você já sabe mais ou menos como fazer. Você não sabe exatamente o que fazer. Qual é o melhor para você? E eu aconselharia você começar com um mentor, para você saber exatamente o que fazer. Ah, então tem que fazer o quê? Você tem que fazer isso. Ah, ok. Depois disso, você pode ter um coach, que é uma pessoa que vai desenvolver a sua habilidade para fazer aquilo que você já sabe que tem que fazer. Muitas vezes você não sabe o que tem que fazer e o papel do coach fica muito dificultado, porque ele não consegue tirar de dentro de você as respostas, porque você não tem as respostas, você não sabe, você ainda está muito perdido. Então o mentor, ele consegue te direcionar de uma maneira muito mais clara e muitas vezes o mentor já sabe a resposta, e ele faz o papel de coach. Ele simplesmente fala o seguinte, tá, mas e se você fizesse tal coisa? Ele já sabe que aquele é o caminho, só que você não sei. Não, mas vamos insistindo, vai lá, faz isso, imagina. Eu acho que daria certo isso. Muitas vezes o mentor, ele faz o papel de coach, justamente porque ele já sabe qual é a resposta. Então, nessa gradação, o que eu aconselho você? Procurar no mentor, inicialmente, para descobrir já o caminho, para ele já colocar a resposta na mesa, para ele tirar a resposta dentro de você com um direcionamento muito maior. Agora é lógico, um mentor é alguém que já conhece a floresta, lembra disso? Se ele nunca foi na floresta, ele não tem a mínima ideia de como é aquela floresta, ele não vai conseguir fazer um papel de mentor com você. Não dá para você pegar, por exemplo, um fisioterapeuta para ser mentor de um advogado, a não ser que ele tenha sido advogado, mas não é esse o caso. Imagina isso, não dá, porque ele não passou pelas dores da advocacia. E o contrário também, não tem como. Então, se você vai ter um mentor, escolha um mentor que
que já fez aquilo, que já teve sucesso e fracassos também, lógico, naquilo que você quer fazer ou naquilo que você está fazendo. Alguém que esteja alguns degraus acima de você. E não precisam ser muitos degraus, não. Ah, preciso um cara que esteja lá no 100º degrau e eu estou no 2º. Não. Talvez alguém que esteja no 20º degrau, tá ótimo já, porque ele já passou por vários degraus e ele vai saber exatamente o que aconselhar você. E depois de tudo isso, talvez você precise de um consultor para ajudar você a implementar o que você já sabe que tem que ser feito dentro do seu negócio. Então, essas são as 3 figuras que talvez você precise aí ao longo de um tempo. Espero que você tenha entendido exatamente a diferença entre cada um deles e que você escolha com propriedade agora se você vai querer um mentor, um coach ou um consultor, em que etapa você está. Ok? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo e se você quer receber os meus próximos vídeos com prioridade, entendendo exatamente o que eu aprendi ao longo desses meus 20 anos como empreendedor, faz assim. Primeira coisa, ativa as notificações que estão aqui embaixo. É o botãozinho de notificação para você ser avisado quando um vídeo novo meu sair. E assina aqui o canal aqui do YouTube. Assina o canal porque a partir daí o YouTube vai te mandar um e-mail falando que saiu um novo vídeo meu. Esses meus 20 anos de empreendedor tem muita coisa para eu ensinar para você. Eu quero que você saiba isso em primeira mão. Então, ativa a notificação, assina o canal e nos vemos no próximo vídeo.